Olá! Nessa aula nós vamos desenvolver a modelagem da calça cenoura clochard. A calça cenoura é essa calça, igual o modelo da calça básica afunilada, é uma calça que ela é afunilada ali na perna, né, no tornozelo, e ela ganha um pouco de volume aqui na região da cintura com algumas preguinhas. Essa é a calça cenoura. E a clochard é aquela calça, o modelo que tem ali na linha da cintura do cós para cima um babadinho, umas preguinhas. E esse clochard você pode adicionar numa bermuda, numa pantalona, em qualquer modelo de calça. O clochard é esse efeito de volume que a gente faz na cintura e ela sempre assim amarrada com uma faixa do próprio tecido da calça ou um cinto do próprio tecido da calça, tá? Fica um charme nessa calça. E para desenvolver esse modelo, eu já adiantei aqui, ó, eu copiei a nossa base da calça aqui, né? Como você já sabe, no modelo, no molde reduzido que eu fiz. Então eu copiei a base dela, desenvolvi da base aqui para baixo já aquela nossa calça afunilada, a calça básica. A diferença do primeiro molde é que eu acrescentei 1 centímetro de cada lado na linha do joelho para ter uma folguinha a mais. Isso eu tô fazendo na base, não é folga de vestibilidade ainda, tá? E acrescentei 1 centímetro aqui na barra também, na boca. Então, eu acho que ela já tá bem confortável. Se eu quiser depois, eu posso acrescentar meio centímetro aqui na lateral, mais a margem para costura, tá? Então, aqui eu tenho a base, a estrutura como eu quero que ela fique no final. Já costurada, ela vai ficar desse tamanho. Então, eu tenho que lembrar de, antes de cortar esse papel, eu acrescentar aqui meio centímetro de folguinha, aqui na lateral, mais 1 centímetro de margem para costura, aqui no entrepernas e ali. O segundo passo aqui, depois para a gente começar a desenvolver as nossas pregas, é definir a minha altura de cintura, tá? Então, a gente sabe que nossa base de calça, ela parte ali da cintura alta, como a gente fala, essa cintura normal que ela tá aqui abaixo da costela aqui, mas está acima do umbigo, então essa cintura alta. Então eu quero essa calça aqui, eu tenho que pensar que a calça que eu estou desenvolvendo a modelagem, ela vai ficar aqui e ela vai ter mais o babadinho para cima, uma calça bem cintura alta. E ela é assim mesmo, tá? Cintura alta. Então, o que você pode fazer se você não quiser ela tão aqui em cima, assim, próximo da costela? Você pode descer ela um pouco, mas não desça muito, porque aí perde a característica da calça, tá? Então, você pode descer aí 1 centímetro, 1,5 centímetros, até 2 centímetros você consegue deslocar essa cintura para baixo e ainda ficar com uma altura boa para acrescentar esse babado depois. Então, aqui eu já marco o que eu quero de cós. Eu vou manter a minha calça na cintura alta mesmo, na cintura original. Eu só vou tirar aqui agora o cós. E eu vou tirar um cós de 4,5, tá? Então, o cós que eu vou trabalhar com essa calça vai ser de 4,5. Eu não vou aqui entrar nos detalhes de copiar o cós, carretilhar, acrescentar a margem para costura, porque a gente já fez isso na outra aula de cós e bolso, tá? Mas eu posso já tirar ele, ó, aqui é a altura que ele vai ficar, né? Eu já posso tirar ele deixando 1 centímetro de margem para costura. Já vou deixar aqui 1 centímetro de margem para costura na hora de eu cortar esse cós. Já copiei o meu cós, já tá lá tudo pronto, né? Como a gente já aprendeu na outra aula. Então aqui eu já tirei o meu cós. Vou desenhar já a braguilha, como a gente fez na outra aula, não vou explicar isso. E já vou marcar aqui o meu bolso, que eu já posso ter ele gabaritado, ter o gabarito, o molde, né? O gabarito é pra gente passar ele. Eu posso já ter o molde dele pronto e só marcar aqui aonde ele vai ficar, ó. Eu vou usar um bolso faca nesse modelo, que a abertura dele vai ser aqui. Então, eu já tenho esse molde pronto. Se eu não tivesse, eu ia desenhar ele para ver como eu desenho que eu quero que fique na calça, carretilhar como a gente já fez na outra aula. Então, aqui eu só marquei a abertura de boca para eu saber a distância que eu tenho. O próximo passo que eu preciso fazer aqui é deslocar esse fundo um pouquinho, descer esse fundo um pouquinho. Por quê?
Essa calça cenoura, ela não é uma calça que ela tem o gancho bem ajustado na gente, tá? Ela tem um gancho mais baixo, mais soltinho. E essa altura aqui de folga, de descida do gancho, você vai colocar conforme o seu gosto, tá? Mas não precisa ser muito baixo, mas é legal dar uma descidinha. Então, eu vou descer aqui 2 centímetros, tá? Então, vai ser a minha marcação de descida do gancho. Eu vou descer 2 centímetros. Então, a gente sabe que o gancho a gente marca a partir, né, da linha aqui do quadril. Eu marco aqui, ó, desço os 2 centímetros que eu preciso. Aí eu vou pegar a minha base mesmo, para ser mais rápido, eu encaixo a linha do quadril nessa nova linha que eu fiz, ó. Minha linha de eixo tá aqui. E aí eu desenho esse gancho novamente, ó. Desço aqui e faço esse desenho, ó. Aqui na linha vermelha é a minha nova linha de gancho. E eu vou marcar a minha linha de quadril aqui, ó. Desci. E é importante eu ganhar aqui, ó, esse tecidinho aqui, porque quando eu for costurar, se eu não tiver, ele vai fazer falta. Aqui nesse molde você vê que, nossa, é bem pouquinho, não faz diferença, mas é que eu tô trabalhando com molde reduzido. Num molde tamanho normal, ele ficaria maior essa diferença, tá? E agora eu pego, coloco meu esquadro na minha linha de eixo e vou marcar novamente a minha linha de gancho, ó. Só que agora eu venho até o outro lado porque eu vou abrir isso aqui depois. Marquei aqui minha linha de gancho e aqui é minha altura de quadril, né? E agora eu vou definir a distância que eu quero das minhas pregas. É interessante você começar as suas pregas da lateral pro centro. Por quê? Para não ficar aquelas pregas muito juntinhas aqui próximo à braguilha. Vou desenhar uma braguilha aqui. Eu desenhei a braguilha aqui só pra gente ter uma ideia, porque se eu coloco essas pregas aqui próximo, a parte da braguilha fica feio aqui bem no centro, aquele montinho de prega aqui. Então é interessante eu começar aqui da lateral e vindo, tá? Então eu vou colocar aqui, eu sei que aqui é a minha abertura da boca do bolso, ó. Então eu vou dar uma distância aqui de 4 centímetros do final do meu bolso. Aqui, e vou dar a distância de 4 centímetros de uma prega para outra. Feito essa marcação, eu vou descer com ela, sempre importante, vou pegar o esquadro. Apesar daquela minha régua ali ser quadriculada e ter as linhas, fica fácil de esquadrar com ela também. Mas vou fazer aqui o esquadro, ó. Esquadro na minha linha do gancho, é aonde vai ficar as minhas pregas nessa posição. Agora, o próximo passo, eu vou abrir até o finalzinho aqui da minha virilha e vou abrir a prega até o finalzinho aqui. Acabei que eu abri demais, cortei, mas vai dar pra gente fazer. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou injetar o papel aqui, colocar tecido, que é injetar tecido, né? Vou colocar o papel aqui pra gente criar a nossa prega. Isso aqui nada mais é do que injetar tecido no molde. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho para baixo, para ficar mais fácil para eu colar. Então, eu vou começar aqui, ó, colando esse daqui, que é o meu eixo, né? Meu centro, porque eu risquei elas todas no meu esquadro, certo? Então, essa parte aqui vai me servir de guia. Prendi o meio, agora eu vou deslocar aqui as laterais para abrir a profundidade que eu quero dessa prega. Aí você vai pensar o seguinte, quando você for colocar a profundidade da sua prega, você tem que pensar, quanto mais profundidade você colocar na prega, mais tecido você está injetando nessa região. Então, na minha opinião, aí é questão de gosto, tá? Você vai testar e ver quanto que você quer. Você pode testar isso num TNT, por exemplo, tá? Faz um protótipo disso aqui, uma peça piloto, numa bermudinha, por exemplo, num TNT, e você faz essa prova se você tem insegurança de saber que tamanho que você quer essa prega. Então, o TNT é nosso aliado, tá? E aí, na minha opinião, eu não gosto dessa prega muito profunda nesse modelo de calça, porque essa preguinha aqui é para dar um charme nessa calça. Eu não quero muito volume nessa região, certo? Eu vou colocar a profundidade dessa minha prega de 2,5. Marco um lado e o outro já. Coloquei o tecido, vou conferir para ver se está a medida certinha.
Tá certinho aqui, a mesma quantidade que eu tenho aqui. Aí eu vou fazer agora, eu vou definir para que lado que eu quero essa prega. Então é questão de gosto, você pode tanto dobrar ela virando para o lado de fora, quanto dobrar virando para dentro. Então eu vou dobrar as minhas aqui no sentido da lateral para o meio, tá? Então eu venho, fecho, igual a gente faz a pence, eu vou dobrar ela. Se você quiser, aqui eu tô fazendo uma preguinha comum. Vou carretilhar aqui para marcar, né, o chanfradinho da minha prega. A parte da cintura, acho que eu não vou nem riscar, já vou cortar direto, ó. Você viu que eu ganhei um golinho aqui, né, do papel pardo, aqui dá para perceber. Vou abrir e vou fazer o desenho aqui da minha prega, ó. Ela tem esse chanfradinho, né? Tá aqui desenhado. Vou colocar a seta já, para eu saber para que lado que eu tô virando ela, tô virando para lá. Então é interessante você colocar uma setinha no seu molde para identificar para que lado você fez essa prega, porque quando você cortar no tecido, você já pode dobrar a sua prega ali e já deixar alfinetada, tá? Vou cortar aqui essa sobra. Eu fiz uma preguinha rasa e uma preguinha simples. Você pode fazer também nesse modelo, se você quiser, você pode fazer duas preguinhas fêmea, por exemplo. Você pode fazer essa preguinha assim, né? Que você marca o meio e você marcou a profundidade, você vai fechar ela de um lado e do outro. Ela encontra aqui. Ela fica dessa forma aqui, né? Essa preguinha fêmea aqui. Você pode fazer uma só aqui na frente. Você pode fazer duas preguinhas fêmeas aqui, caso você queira. Então vai a questão do seu gosto colocar essa preguinha, mas sempre aqui duas tá legal. E agora é a parte de encaixar o molde. Se eu venho aqui, ó, na lateral, encaixo a minha linha. Se eu for colar um papel aqui embaixo, ó, você vai ver que eu tô injetando tecido, eu tô aumentando aqui, eu tô injetando tecido. Então quando eu vestir isso aqui, vai criar um volume de tecido bem nessa linha do bigode aqui da calça, vai criar um volume aqui na virilha. E eu não acho legal, tem gente que faz assim, porque essa mesma calça aqui, algumas pessoas fazem o molde assim, ó, do jeito que ela tava fechada, abre a quantidade necessária da prega aqui, aí ela cria bastante volume aqui na coxa, também na perna. Não, nós queremos volume só na região das preguinhas, na região da cintura. Eu não quero volume nela, aqui na coxa, na calça toda. Então, por isso que eu não abro esse corte até aqui embaixo na perna, para não ganhar volume aqui. E se eu coloco aqui, encaixo e colo um papel aqui para emendar o meu molde, eu tô acrescentando tecido, né? Aqui nessa região, o que vai dar um papinho que não é legal. Então, como que a gente faz para disfarçar isso, ó? Abro o molde até o final. Aí eu vou encaixar aqui agora, ó, na minha linha de eixo, tá vendo? Eu vou encontrar, vou colocar aqui por cima. Eu vou encontrar a minha linha de eixo na minha linha da virilha, ó. Vou colar. Agora eu vou acertar esse molde aqui para encaixá-lo. Se eu colocar aqui, ó, meu esquadro na linha do joelho, que tá esquadrado, com a minha linha de eixo central. Se eu colocar aqui, ó, colocar minha linha de eixo aqui, você vai ver que esse lado, ó, deu praticamente nada no meu gancho, na minha linha do gancho. Do outro lado, vou virar aqui meu esquadro, para ficar mais fácil para você visualizar. Do outro lado, olha, o tanto que desceu aqui, ó. Vai descer tudo isso aqui, ó. Eu ganhei tudo isso aqui desse lado. Aí, se eu for mexer dessa forma e mostrar a alteração que para você aqui, vai dar um defeito lá embaixo. Aí, o que que eu faço? Eu vou usar não mais essa linha aqui central de eixo, ó. Eu vou usar essa parte, porque essa parte foi a partir dela que eu abri. E ela estava fechada aqui, paralela à minha linha de eixo, certo? Então, é com ela agora que eu vou me basear, ó. Então, eu coloco o meu esquadro lá na minha linha do joelho, né? Ou aqui na minha linha de eixo central. E vou mexer esse molde e vou conferir a mesma medida que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui em cima, ó, tá? Porque aí eu sei que ela tá no esquadro. Tá aqui na minha linha de eixo, eu vou saber que ela tá no eixo. Caso a sua prega não tenha ficado
muito próximo aqui essa linha, né? Então, como ficou aqui a minha, ó. Então, essa é a solução. Você coloca o seu esquadro, a sua régua, paralelo aqui à sua linha de eixo, colocou aqui, confere o tamanho, a distância que tá dando para essa linha aqui, ó, do meio. Confiro aqui em cima, vejo, tá a mesma distância, então isso aqui quer dizer que ela tá esquadrada. Aí agora eu venho e colo, ó, tá dando diferença aqui e do outro lado igual dos dois lados, ó. Porque como ela tava esquadrada, e se você não fizer aqui, é só você chegar e olhar aqui e medir, ó. Mas aqui, ó, eu olho e vejo se tá dando a mesma distância. Aí eu venho e colo, porque é mais fácil aqui, ó. Aí eu não tenho acréscimo de tecido. Aí aqui ficou um pouquinho mais curto. Você perdeu um pouquinho no comprimento, tanto aqui quanto aqui. Mas é mais fácil a gente acertar aqui na barra do que eu acrescentar tecido aqui nessa região e dar papo aqui, tá? Então, dessa forma fica melhor. Aí eu venho aqui com a minha régua agora, acerto, porque você pode ver que ela fez uma quininha aqui, né? Deu uma entradinha. Então, é só eu pegar a minha régua e acertar isso. Ó, ganhei esse pedacinho, corrigir isso. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou, antes de eu mexer aqui no comprimento, o que que eu posso fazer? Eu posso reservar a parte da frente e aí eu vou trabalhar a parte das costas. A parte das costas eu já fiz, porque é só copiar a nossa calça básica afunilada que a gente já fez. Eu só acrescentei um pouquinho aqui na linha do joelho e na barra, como eu já falei. Aí eu pego essa daqui agora, ó, e venho aqui, ó, no gancho e vou conferir aqui a minha, opa, sem rasgar o molde. Vou conferir aqui a minha altura, ó. Marco, faço a mesma coisa na lateral, lembrando que aqui eu já deixei, né, a margenzinha para costura lá, essa daqui eu não tinha deixado, tá? Então, eu venho aqui na lateral, coloco e marco aqui, ó. Vou virar aqui. E agora eu dou uma conferida aqui, ó, deu a mesma distância de um para o outro, então eu não vou ter essa barra torta. Você tem que observar quando você fizer isso, a mesma distância que deu aqui, ó, da sua barra para cá de aumento tem que ser igual para não ficar torta, porque senão dá defeito, tá? Então é importante eu encaixar aqui. Peguei a minha linha do quadril e encaixei ela bem, a linha do quadril com o meu eixo, fazendo esse X nessa parte aqui, ó, linha do quadril não, linha da virilha, do gancho, né, linha do gancho com linha do eixo. Fiz isso aqui, ó, enquadrei, colei. Aí aqui agora eu vou distribuir para que sobre a mesma quantidade que sobra aqui, sobre desse lado, para eu fazer essa correção aqui na barra depois. Porque eu já fiz, tá, isso aqui e não me atentei a isso aqui para dar a mesma diferença dos dois lados. E o que aconteceu? Quando eu fui fazer, vou mostrar aqui para você, quando eu fui fazer a diferença, tal, colei tudo aqui, belezinha. Quando eu fui corrigir a diferença que eu sabia que ia dar na barra, ficou dessa forma aqui, ó. Ficou mais ou menos isso aqui, ó. Vou riscar no verde assim bem grandão só para você ter uma ideia, ó. Ficou dessa forma aqui. O entrepernas ficou mais baixo do que a minha lateral, mas estava cabendo, que fique bem claro, estava cabendo certinho com meu entrepernas. Mas então, Débora, como assim? Tá cabendo no meu entrepernas e ficou torto? Porque eu não encaixei direito e aí vai dar defeito quando você costurar isso daqui, ela não ficou esquadrada aqui a sua barra e aí ela vai repuxar, tá? Então é importante fazer essa correção aqui. Feito isso, você vai acrescentar, como eu falei, margem para costura, copiar o bolso, fundo de bolso, como você já fez, né? Já separou tudo, braguilha, fez tudinho, o cos já tá cortado e tá faltando o quê? Tá faltando só esse detalhe aqui pro clochard. Como que eu faço? É simples, é só você definir a altura que você quer, esse babadinho aqui em cima, que pode ser franzido ou com pregas, eu acho mais bonitinho com pregas. Uma altura, você tem que pensar no seu cos. Se você está trabalhando com um cos de 4,5, que é o meu caso, aquele cos de 4,5, que é um pouquinho mais do que 2 dedos, né? Um cos normal de calça ali, básico, 4,5. E eu vou ter mais essa altura. E eu quis fazer esse babadinho aqui com 4,5 de altura também.
Aí como que eu faço para calcular? Então, eu tenho 4,5, que é o resultado final que eu quero. Aí eu tenho que dobrar isso, porque eu vou dobrar o meu tecido, né? Ele tem uma dobra aqui, então o dobro de 4,5 é 9. E eu preciso da margem para costura, então eu sei que eu preciso de 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro. Então é 11 centímetros. Aí eu vou cortar uma faixa de tecido de 11 centímetros de altura e eu corto na largura total do tecido, que é 1,40 m. Cortei isso, vou lá no ferro, vinco, passei aqui. Aí eu vou pegar o meu cos, faz de conta que isso aqui é o meu cos, tá? Não é o cos certinho, mas dá pra você entender, ó. Peguei o meu cos, já costurei, aqui é o meu cos frente. Costurei a minha lateral, aí eu vou ter o meu cos costa e vou costurar do outro lado a minha outra lateral do outro pedaço do cos frente, né? Então eu tenho aquela tirona do meu cos. Aí eu vou pegar esse tecido aqui da faixa que já tá passado, já tá vincado, e eu vou começar a fazer as minhas preguinhas, ó. Fiz uma preguinha, marquei a profundidade dessa preguinha lá, dei a distância, vamos lá, deixar eu botar essa distância aqui. Você vai testando a distância que você quer, ó. Dei essa distância, vamos ver aqui, vou fazer a outra distância, vou fazer a profundidade dela de novo, e assim eu vou fazendo, ó, todas as preguinhas. E aí eu venho com o meu cos aqui, né? Costuro aqui e vou fazendo todas essas preguinhas aqui, já deixo pronto, porque aí quando o cos já está com as preguinhas ali em cima, aí eu vou vir para aplicar ele na calça na hora de costurar. E aí eu vou ter o meu cos e as preguinhas aqui. Depois eu posso fazer com o próprio tecido uma faixa, os passantes, né, da calça, faço a faixa para encaixar, ou mesmo um cinto forrado. Porque a calça clochard, ela geralmente tem uma faixa para você amarrar na cintura do próprio tecido da calça, ou mesmo um cinto forrado do próprio tecido, tá? Então, essa aqui foi a nossa aula da nossa calça cenoura clochard. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, você já sabe, é só deixar nos comentários e nos vemos na próxima aula.